Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB. E a nossa contagem regressiva de hoje é que nossa contagem regressiva chegou ao fim. Nossa contagem regressiva chegou ao fim. Foram 30 dias que nós ficamos juntinhos, né? Agarrados todos os dias, conversando sobre o exame de ordem, né? Tentando clarear nossa mente, tentando desbloquear nosso subconsciente, tentando com que a gente fosse mais ativo, mais em ação, menos propício aos deslizes. Mas chegou o nosso dia, eu vim falar algumas coisas para vocês, né? Hoje é o nosso dia de prova e é um dia muito especial. E eu gosto muito de olhar muitos sinais, sabe, gente? Porque tem sinais tão positivos que a gente precisa começar a olhar, que são pequenininhos e que fazem com que a gente fale assim, putz, que legal. Sinais de um dia gostoso de sol, um dia de chuva, um caminho, uma borboleta, seja o que for. Mas o mais importante desse dia somos nós mesmos. Então eu separei algumas coisas para falar bem rápido para vocês, pra gente dar uma relaxada agora, sabe, antes da prova. Porque a gente precisa ir munindo de algumas coisas para essa prova. Eu tava até vendo o site da OAB FGV e ele tá fora do ar, eu não sei se vocês viram, achei bizarro. Mas eu até compreendi de alguma forma porque a gente teve algumas notícias ontem, né, do Alagoas, e não é a primeira prova da OAB que eles dão esses sustos muito antes, assim, um pouco antes da prova, um dia antes, e eu acho, assim, bem absurdo, sabe? Porque são coisas que tem que ser faladas antes, né? Porque tem alunos como eu tenho que vão viajar 3, 4 horas para chegar naquela prova. Mas vamos às nossas armas de hoje, gente? Bom, a gente tem que ir armado para essa prova com algumas coisas. A nossa primeira arma, muito importante, é a nossa caneta. A tua caneta, que deve ser transparente, né? Deve ser transparente, pode ser azul ou preta. Ela é uma grande arma nessa batalha da OAB. Então ela não é uma simples caneta, ela é a sua caneta. Eu sempre que vou fazer prova, eu peço para minha caneta me guiar. Para minha caneta me guiar por aquela prova em bons lençóis, para que ela me ajude de alguma forma e me intua, aí eu marcar a questão correta, aí eu fazer o chute certeiro, fazer o nosso chute consciente. Então a caneta que você escolheu, que eu te indico levar 2 a 3, pode ser azul ou preta, desde que seja transparente, é a sua arma nessa batalha contra a OAB. Essa é a nossa arma. E pra gente chegar nessa batalha que vai ser hoje, a gente precisa de um passe, sabe? Como se fosse aqueles cartões. Um passe. E esse passe é muito importante, ele é fundamental. E pra mim é muito importante falar, porque eu tive muitos casos relacionados a isso. E o nosso passe, né, o que faz a gente passar aquela catraca para entrar dentro da prova é o nosso documento. Nós precisamos levar um documento com foto. Se você tá com alguma dúvida com relação ao documento, vale você ir no edital. Eu separei algumas coisas que eu já presenciei em prova acontecer, que são documentos que não são válidos para o exame de ordem. E às vezes você nem se deu conta lá no dia da prova. Então, o meu primeiro, que é o que eu mais tenho medo, é a famosa carteirinha de estudante, gente. Carteirinha de estudante não pode. Engraçado, né? Eu tô achando que esse meu computador é touch agora, porque eu tô fazendo um negócio e ele não tá deixando. Então eu coloquei aqui o que não pode, né? Quais são os documentos que não são válidos? Certidão de nascimento, CPF, título eleitoral, carteira de motorista antiga que não tem foto. A melhor a se levar é a carteira de motorista nova, né? Aquela nossa tradicional com foto. Carteira de estudante, também não tem validade. Carteira de identidade infantil, carteiras funcionais sem valor de identidade
e documentos ilegíveis. O que eles querem na sua documentação? Eles querem uma foto e eles querem tua assinatura, pelo que eu pude ver aqui do nosso edital, tá? Legal, esse é o nosso passe. Então fica atento ao seu passe, tá, gente? Muitas pessoas me perguntam, professor, eu tenho que levar a inscrição, né, impressa? Eu gosto que vocês levem, mas ninguém vai sair agora desesperado imprimindo inscrição. Então entra no site da OAB-FGV e faz um print, se você necessitar do teu número de inscrição. Por que eu tô falando isso? Porque no edital ele diz que o aluno é responsável pela conferência de seus dados pessoais. Então pegou a prova, você vai olhar lá o seu nome, seu número de inscrição e documento de identidade. Se você não tem seu número de inscrição, você não tem como confirmar o número da inscrição, tá? Então, eu sei que a maioria dos alunos não leva, mas eu estou te falando que é o que tá no edital. Então, se de repente você tá com a inscrição aí de bobeira pertinho de você, leva. Então, a gente tem nossa arma, que é a nossa canetinha, a gente tem nosso passe também. E a gente precisa pensar no nosso combustível, né? Qual vai ser meu combustível lá na prova? E o combustível que eu digo, gente, não é só o combustível comida, mas a bebida, mas também o nosso combustível de relaxamento, de tranquilidade, de descanso. Então, o que eu indico é que se você for levar alguma coisa, dê preferência a carboidratos, principalmente complexos, né? Oleaginosas também é muito legal de levar. Sempre em coisas transparentes, saco transparente, plástico transparente, para que o examinador não fique te perguntando muito ali sobre isso. Água também é muito bom levar. Tudo transparente, porque a gente quer ser invisível hoje, a gente quer ficar sossegado fazendo nossa prova. Então, cuidado com o seu combustível. De tempos em tempos, a cada 1 hora, se puder, se você sentir necessidade, levanta, vai para o banheiro e não esquece do nosso mantra da aprovação. Eu vou passar, vou ler as questões com calma e vou encontrar a resposta certa. Olha lá no fundo dos teus olhos, lá no espelho, e água fria nos punhos e no pescoço, que ativam, que fazem você dar uma ressuscitada, sabe? São pontinhos chineses esses. Legal. Eu tava fazendo aqui um apanhado, porque eu tive uma aluna muito querida que falava que demorava muito para fazer a OAB. Quando a gente lê o edital, a gente já sabe que a gente tem 5 horas, né? E toda vez que é véspera de OAB, eu faço uma pizza, né? Imagina uma bolota dividida em 4. Então eu penso, o aluno tem 4 horas para fazer prova e 1 hora para passar o gabarito na folha de respostas. Sempre falei isso. E hoje, não sei porquê, eu fiz uma outra divisão. Veja, gente, se eu tenho 4 horas, comi 1 hora, tá? Só para você passar para a folha de resposta. Se eu tenho 4 horas de prova importante, significa que eu tenho 20 questões para fazer a cada hora. Então, eu tenho 1 hora para fazer 20 questões. Então, eu tenho com certeza tempo suficiente para fazer essa prova de sobra. Então, não fique aflito. Eu demoro muito, professor. Professor, apesar do treinamento, eu ainda sou lerdo. Calma aí. Você tem que fazer 20 questões em 1 hora. É muito tempo. Lembrando que a nossa estratégia é, para quem for adotar, começar com as matérias que eu mais domino, para que eu menos domino, e em ordem decrescente, respondendo as questões curtas e médias, que são aquelas que têm respostas pequenas, 1, 2 linhas. E aí depois eu vou respondendo bastante, depois eu volto tudo e vou nas grandonas, que é aquelas que cansam meu cérebro, que é aquelas que são feitas pra gente parar, que é aquelas que são feitas pra gente errar, que é aquelas que são feitas pra desestabilizar a gente achar que a gente não é capaz, pra gente achar que a gente não sabe nada. Então, a gente vai ser mais esperto que o examinador. Se, de repente, você não sabe onde ficam as questões, não decorou tudo, não tem problema fazer de 1 a 80, seguir a ordem, desde que você responda as questões curtas e médias, que tem até 2 linhas de resposta.
tá? Então, cuidado para não cair em pegadinha, porque as questões grandes são para te cansar, te desestabilizar, para você ser o goleiro que toma o primeiro frango e começa a tomar um monte de frango sucessivamente. Lembra, dá para errar muito na OAB e ainda assim passar. O que eu também separei de importante para vocês, pra gente finalmente conversar mais um pouco. Você é responsável pelo seu cartão de respostas, tá? É uma folha diferente, para você que nunca viu, é uma folha diferente. Uma folha mais grossinha, diferente, com seus dados. Veja, cuidado, não pode amassar, não pode rasgar, não pode danificar essa folha. Então, cuidado ao botar ela embaixo da sua mesa, porque às vezes seu amiguinho de trás vai tacar o pé ali e eles não trocam, tá? Eles não trocam. Por que não tem que cuidar com tanto carinho dessa folha de resposta? Porque ela é corrigida por leitura ótica. E se tiver qualquer rasura, amassado, qualquer coisa, não vai ser feita a leitura correta. Tudo bem, gente? Eles também falam aqui, né, que a correção é por meio eletrônico, tá muito claro. E quando que vai zerar aquele teu ponto específico? Quando tiver rasura ou qualquer tipo de ressalva, quando for assinalada a lápis que não pode, né? Ou quando você realmente errar e ponto final. Bom, esses são os pontos que eu separei de mais importante. Agora a gente vai falar da prova em si. Então, a gente vai... o horário, né, que tá no edital preliminar é das 13 horas. Eles pedem para que vocês cheguem 1 hora antes. E assim, gente, quando a gente vai pra prova... Agora, o que eu indico para vocês? Primeiro, dá uma caminhadinha se você pode. Na sua casa, vai passear com o cachorro, alguma coisa assim. Dá uma caminhadinha de pelo menos uma meia hora. Lembra que quanto mais movimento eu faço, mais meu cérebro enche de sangue, mais concentração, tá? Então, o movimento é muito interessante. Quando a gente vai para a prova, é importante a gente ir com pensamentos bons, pensamentos positivos. O meu irmão sempre fala que quando ele fazia a prova, ele imaginava que ele estava voando, né? Mas eu gosto muito de mantra, sabe? Eu gosto muito de falar coisas positivas, como o nosso mantra da aprovação, como a música da Marisa Monte, que ontem o YouTube me bloqueou, né? Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte onde quer que eu vá. Ou então, né, o nosso mantra da aprovação, eu vou passar, vou ler as questões com calma, vou encontrar a resposta certa. Eu gosto muito daquela música... Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. E você vai passar, chegou o seu dia. Você tá armado? Armado com as suas canetas, armado com o seu passe, que é o seu documento, né? Armado com o seu combustível, porque tem que levar alguma coisinha assim. E como a gente tá com a alta do Covid, é muito interessante que você vá de máscara, né? Vá de máscara para se proteger e proteger outras pessoas. Eu tive alguns alunos que falaram comigo e que estão com gripados, não vão fazer o exame e querem fazer a prova. Então, vamos se proteger com a máscara, né? Isso mesmo, Dai. Então, gente... A gente precisa se proteger nesse caminho, sabe? A porta de prova eu chamo a porta do inferno, sabe? É muita gente desesperada, é muita gente angustiada, é muita gente com aquele... Sabe quando a gente tá desesperada, aquela sensação que até parece que o coração vai sair do corpo? Eu sei que em muitos lugares vocês querem ir para ver os professores, para abraçar os professores, enfim... Mas cuidado para não ficar naquele amontoado, tá? Então, o que eu indico? Eu sempre fiz em prova e faço até hoje quando faço prova. Eu fico meio de longe, assim, sabe? Eu acho um murinho, um chão, sento e fico esperando abrir a porta, a porteira. Abriu, entrei e vou direto para minha mesa. E é muito legal, gente, que você arrume a sua mesa, você se sinta confortável na sua mesa. Você pode pegar papel com álcool, inclusive para dar uma limpada, que é um hábito que a gente vem perdendo e a gente não pode perder ainda, relaxar. Você pode dar uma limpada, vai ter papel disponível lá para você, vai ter álcool também. Senta na sua cadeira, porque ela vai te conduzir, né? Ela vai te sustentar naquele momento. Fique confortável perto dela. E não esqueça, de tempos em tempos eu vou dar uma
alongada, uma estralada, eu vou me mexer, porque eu sei que quando eu me mexo, o meu cérebro fica mais ágil, eu volto ao foco, eu volto ao prumo, eu respirar muito, sabe? Igual quando a gente tá brava. E imagina cada respiração que tá soltando, que tá saindo aquele desânimo, aquela tristeza, aquele saco cheio. Veja, gente, é uma prova e a gente precisa botar a prova no lugar dela. Então lembra que você, quando está com a tua prova na mão, você é muito maior do que essa prova, muito maior. E é você que vai determinar o seu destino agora. Tá tudo na tua mão. Tá tudo na tua mão, literalmente. Não só na canetinha, mas também na folha de papel que tá na sua frente. Confia em você, confia na tua intuição, confia naquela vozinha que você fala, nossa, eu já li isso em algum lugar. Porque o teu cérebro, ele vai marcando tudo, sabe, gente? Ele vai marcando tudo. E ele ajuda a gente quando a gente permite que ele nos ajude, tá? E o principal para finalizar é o marcou, não muda mais. Vocês lembram, gente? Marcou, não muda mais, marcou, não muda mais. Se você marcou, não volta em questão que você já marcou. Vai para as que você tá em dúvida e que você tem que chutar, por exemplo, tá? Lembrando que a gente tem o critério do chute consciente, que é elimina o máximo de questões e fica entre duas e chuta. 50% de chance de acerto. E temos o último critério que às vezes não dá tempo, mas é o de proporcionalidade, que normalmente as provas têm que ter uma proporção, né, parecida entre as letras A, B, C, D, e aí você conta quantas letras foram marcadas já, e as que não for, a que tem menos, você chuta. Não é só a C que salva a nossa vida. Belezura, gente? Então, ó, fique dentro de você com o sentimento de merecimento. Fique dentro de você com o sentimento de dever cumprido. Hoje não é dia de pensar em falta, mas sim em todo o caminho percorrido. Fique dentro de você com a sensação e a motivação de chegou a minha hora, chegou a minha vez, essa prova é minha, eu vou passar. Essa prova é minha, eu vou passar. E é isso aí. Ó, terminando a prova aqui pelos horários é 18 horas. Lá para as 19, 20 horas, a OAB, ela solta o gabarito oficial dela, tá, gente? Mas aí a gente vai para uma outra conversa depois. Porque, então, não precisa ficar agoniado logo para ficar vendo correção de prova, porque é tudo no começo, hoje, é tudo muito por cima, todo mundo pisando em ovos. Espera o gabarito da OAB. Aí, essa semana, os professores e os cursinhos vão lutar por vocês. Fiquem bem tranquilos, tá? Com relação a questões. E aí, saiu da prova, vai prometer para mim que você vai relaxar. Da forma que você mais gosta. Seja na sua casa, seja comendo uma coisa gostosa, ou vendo os amigos, seja o que for. Vai relaxar. Lá para as 8 da noite, normalmente é 19, 20 horas, solta o gabarito, você confirma, tá? E aí a gente vê os próximos passos. O que eu desejo para vocês? Eu desejo de todo o meu coração uma prova iluminada, sabe? Eu desejo que seja a sua prova, que você leia com calma todas aquelas linhas e tenha a sabedoria de escolher a correta. E você escolha com firmeza a correta, sem medo, e siga em frente, vá sempre em frente. Não vacila, não fica vacilando. Você só vai voltar em questões que você não está certo. Senão você vai para frente, vai para frente. Permita a coragem expandir dentro do seu peito. A fé, a determinação, a certeza que você só está ali realizando uma prova de algo que você já está finalizando. Que você só está finalizando um ciclo de muito estudo, porque no mínimo você estudou 5 anos e que chegou sua hora. Independente do que já aconteceu, o que passou, passou. E agora a gente está escrevendo um caminho novo. Aproveitar para falar escrevendo, lembre que eu coloquei aqui para vocês. Vocês, na hora de entregar a folha de resposta, vocês precisam assinar essa folha, tá? Vocês precisam assinar, ó. Ao devolver ao fiscal a folha de resposta, assine no local indicado. Já assina
com vontade, já assina assim, a aprovação. Pegou o caderno de prova, já coloca lá em cima, 45, que é o que você quer fazer, no mínimo 45, você já tá assinando. Então não esqueça de assinar, porque se você não assinar é eliminação sumária, tá? Essa assinatura no local correto indicado de folha de resposta. Se você tiver dúvida, você pergunta lá na hora. Mas desde que você pega o teu caderno já, 45, e vamos em frente. 45, eu sempre gosto de marcar o 45. Ok, gente? Então vai ser uma prova, eu acredito numa prova muito tranquila, uma prova muito atual, acredito numa prova com bastante letra de lei, acredito piamente, né? Apesar de a letra de lei parecer simples, é um erro que os alunos cometem de não ler, então fica fácil fazer provas com letra de lei, porque se ninguém lê, né, ou poucos leem, caem rapidinho, mas não vocês que tiveram comigo todo esse tempo e que a gente vem falando, faça a prova, corrija com o Vademecum, faça a prova, corrija com o Vademecum. Eu sei que você leu, eu sei que você acompanhou suas aulas com o Vademecum, eu sei que você já entendeu que o Vademecum é a base de tudo. E vamos em frente. E eu espero as melhores notícias, tá? Eu vou estar acompanhando aqui com vocês, eu também vou dar uma olhada na prova mais pra frente, tá? E eu desejo uma boa prova, fiquem com Deus, tá? Eu vou passar, vou ler as questões com calma e vou encontrar a resposta certa. Eu vou passar, vou ler as questões com calma e vou encontrar a resposta certa. Eu vou passar, vou ler as questões com calma e vou encontrar a resposta certa. Aprovação, 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 aprovação. Tchau, gente!